Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, muito importante, que muitas vezes a gente cai em alguma situação onde a gente se sente inseguro por conta disso. Você está lá fazendo seus atendimentos e de repente você nota que o seu paciente não evolui. E aí? O que você faz com essa informação? Isso acontece, né, gente? Isso acontece em diversas vezes. Você está lá fazendo o atendimento e você nota que de repente não existe evolução no seu paciente. Então, o que você tem que fazer nesse sentido? Quando é que você tem que fazer? Que ferramentas que você pode utilizar para que você consiga fazer com que ele saia do momento de estagnação e evolua? Será que isso é possível? O que você pode fazer nesse sentido? Então, gente, existem diversas estratégias que você pode utilizar no momento que, de repente, o seu paciente não está evoluindo. E a ideia é, em primeiro momento, quando você nota que não existe evolução, é primeiro começar a fazer o processo de autoavaliação. Será que o paciente não está evoluindo? Ou será que, por um acaso, você está sendo extremamente autoexigente? Então, muitas vezes acontece sim, gente, de infelizmente o problema não ser exatamente no paciente, é ser no nível de exigência que você colocou para que aquele processo continue evoluindo. Então, é importante você entender qual estágio que você está e qual estágio que está o seu paciente, e se de repente você não está fazendo um processo de alta exigência muito grande, você está pedindo para ele muito mais do que ele pode te oferecer, ou pedindo de você muito mais do que você pode oferecer. Então, esse primeiro processo de avaliação, eu acho que é muito interessante. Mas você fez lá a sua autoavaliação e você entendeu que, de fato, ele não está evoluindo mesmo, que você não está sendo exigente e que, de fato, alguma coisa está errada. O que é que você tem que fazer dentro desse processo? Eu acho que a primeira coisa, gente, é fazer primeiro esse processo de avaliação, mas se fosse indicar um segundo passo, é tentar identificar quais os momentos, em que momento que você está com esse paciente, porque dependendo do momento que você está com esse paciente, eu acho que a conduta pode ser que seja diferente, e até o processo de avaliação ele pode ser diferente. Então, que momento você está com ele? No começo? Porque se você está no começo, eu acredito que os processos que você tem que fazer com ele é diferente. Ele acabou de entrar, muitas vezes ele não entendeu as metas direito, ele não sabe exatamente para que rumo seguir. Talvez ele entenda ainda, não consiga entender o papel do psicólogo, talvez você também não tenha explicado o papel do psicólogo. Então, entender se ele está no primeiro momento aí do processo de psicoterapia vai fazer com que você tome uma conduta mais adequada dentro desse primeiro processo. Será que sua anamnese foi bem feita? Será que você estabeleceu metas de uma maneira mais assertiva com ele? Será que dentro dessas metas mais assertivas você está estabelecendo micropassos adequados? Ele está conseguindo lidar com aquela situação de uma maneira mais assertiva e ele está, o micropasso é atingível? Será que as metas dele são alcançáveis? Tudo isso ele precisa ser avaliado dentro do primeiro momento. É diferente você ver um paciente que está nesse primeiro momento aí e que de repente não está evoluindo e de repente você pegar um paciente que está no durante. Então, verifica o momento que ele está. Eu acredito que seja a primeira coisa dentro desse processo que você pode fazer. Verifique em que momento que ele está. Ele está no momento começo, no início, ele está no durante, porque o durante é diferente, você entende que o começo é diferente do durante? Ele estava caminhando no processo de evolução muito importante, de repente ele parou. Então, se ele parou, o que a gente faz? Quais são os processos que devem ser feitos dentro disso? Por que é que ele parou? Quais foram os micropassos que você estava estabelecendo naquele momento e que, de repente, ele fez com que ele parasse? Será que tocou em alguma coisa que você precisa ir com um pouco mais de calma? Então, observar se ele está no durante também vai fazer com que você consiga traçar microestratégias para que ele evolua de uma maneira diferente se ele, de repente, parou no durante. Mas também vamos ver se ele está no fim, porque se ele estiver no fim, né? Então, se de repente
Você estabeleceu aí uma série de micrometas para o seu paciente, você conseguiu fazer com que ele evoluísse dentro daquele processo, você teve metas pré-estabelecidas muito importantes, o paciente evoluiu, mas chegou um momento que ele não tem mais nada para evoluir. E o que que você faz diante disso? Então, você olhou lá tudo, você já fez todos os processos com ele, você já conseguiu ver que ele chegou em alguns objetivos que já foram pré-estabelecidos, ele continua indo para o processo de psicoterapia, mas você entendeu que, de certa forma, ele não está mais evoluindo. Ele está num estágio onde o processo estagnou, mas ele está no final, ele já cumpriu todas as metas. O que que você pode fazer dentro desse processo? Né? Que estratégias que você pode traçar diante de tudo isso, né? Se ele está no final. Será que você deve restabelecer uma nova meta junto com ele? Ou será que você deve dar alta para o seu paciente? Uma coisa que é muito importante. Qualquer dia eu vou fazer uma live aqui sobre alta, mas eu acho que é muito importante a gente também ter muita maturidade para entender que às vezes é o momento de dar alta. Então, será que é da hora de dar alta? Ou será que de repente é a hora de restabelecer algumas metas? Então, entender o momento vai te ajudar justamente a definir algumas estratégias. Então, a ideia nesse primeiro momento, entender que o seu paciente não está tendo qualquer tipo de evolução, a primeira coisa que você vai fazer para conseguir mapear todo o processo é, de fato, verificar. Ele está no momento, no começo do tratamento, ele está no durante o tratamento, ou ele está no processo de finalização desse tratamento. Entender em que momento que ele está faz toda a diferença para que você busque quais estratégias você vai utilizar dentro desse processo. Porque sim, gente, as estratégias elas tendem a ser totalmente diferentes. No começo é uma, no meio é outra e no final vai ser outra totalmente diferente. Então, consegue identificar qual foi o momento que ele parou? Então, é a partir daí que você vai seguir para o próximo passo. Então, vamos lá. Primeira coisa que você fez foi identificar se não existia alguma coisa com você em relação àquele atendimento que você estava sendo autoexigente demais. A segunda coisa é identificar que momento que ele está. Se ele está no momento do começo, no durante ou no final do tratamento, para a partir daí começar a entender quais recursos e estratégias você pode utilizar dependendo do momento. E o terceiro passo é traçar as estratégias dependendo do momento, tá?